sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, assim, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Foi um jogo tranquilo para o Flamengo poderia ter feito mais, né, poderia ter liquidado essa partida, né, principalmente ali no final do jogo. O Pedro teve pelo menos ali 2 chances ali de tentar fazer o terceiro e praticamente liquidar e sacramentar essa classificação do Flamengo para a final. Não aconteceu, mas é um ótimo resultado. O Flamengo voltou a desempenhar um bom futebol, mostrou isso dentro de campo, voltou a desempenhar. O banco do Flamengo é sacanagem. Quando o Sampaoli começou a mexer, Cebolinha, Alan, Luiz Araújo, teve mais um que entrou que eu esqueci o nome, junto com os 2 primeiros aí, é sacanagem. E a mídia foi a loucura com o Flamengo, com essa classificação do Flamengo, né? É isso aí, tamo junto, vambora para mais um vídeo e vai deixando seu like, quer seja no Brasil, deixa o like, Mengão praticamente classificado, porém tem que jogar o jogo da volta, que é muito importante também, né? Não podemos menosprezar o adversário mesmo com essa vantagem. 2-0 e vambora para o vídeo. No primeiro tempo, era o Flamengo que quase não ocupava ali a região de meia-lua e de área do Grêmio. Então a ideia do Sampaoli era muito clara, dos jogadores bem blocados, aproximados, perto ali do círculo central, uma faixa ali, um espaço bem pequeno de campo, porque o Renato já tinha feito um negócio lá atrás, no jogo do Grêmio, contra o Flamengo do Maracanã, que são os encaixes homem a homem ali, individuais, marcação cabeça a cabeça ali, como queiram chamar, 2 jogadores do Grêmio. Hoje ele repete, o Sampaoli traz todo mundo para fora da zona de composição. A linha de defesa do Grêmio vai saindo. Em algum momento a bola vai escapar. Quando o Wesley rouba a sua bola, que ele já rouba ali um pouco de velocidade, que ele procura o Bruno, quando já procura o Gabriel, todos os encaixes ali estão mal feitos. Não ocorrem. Um desencaixe na marcação. O Flamengo vem arrastando muito a defesa do Grêmio. Acho que é muito inteligente do ponto de vista do primeiro tempo. Poderia ter feito 2, acaba fazendo o segundo na etapa final. Então, tem para mim algo muito importante, que é um selo, um dedo de Sampaoli, que, olha lá, queriam já questionar e debatiam se prestava ou não prestava no fim de semana por conta de um... Teve isso, né? Opa, sempre tem, né? Não é possível. Não ganha para você ver. Então, pega a semana que vem o Olímpia e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de cá, eu acho que está bem caminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. O jogo era fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa ele desconfortável, arrasta a marcação dele, tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, acho que, principalmente com o Arrascaeta e Everton na primeira etapa, mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável e poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, 14. Se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente um mau momento. Saberia, tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Soares. Para um desempenho e para um encaixe dele de time, não nada muito assertivo, mas um debate do que foi. Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista Gustavo Zupac? Certo, Paulo. Um abraço. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar. Como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com 3 zagueiros, o Grêmio marcando com linha de 5, consequentemente, o meio-campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente, quando o Felipe Luiz se juntava aos homens de meio-campo com superioridade, né? Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou 10, 15 minutos. Quando o Flamengo toma conta do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio-campo numericamente superior,
setor, o Grêmio passou a se defender mais. E qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque. Mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini, colocando o Ferreirinha, para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a largura do placar, que é a irresponsabilidade do Kahneman. Do capitão do time. Capitão do time que havia tomado um cartão amarelo no lance em que o Gabriel foi até malandro, porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito o rosto, e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência, e pouco tempo depois... Foi sem bola, né, Gustavo? Já tinha passado a jogada. Exato. Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, o Grêmio perdendo o jogo, ele com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá quase que uma voadora ali na canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Não, indiscutível. Você sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, assim, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de casa. Falando Jorge Sampaoli, ao vivo no Linha de Passe, entrevista coletiva do técnico do Mengão. De gente que gana mucho duelo y que defiende muy bien. Entonces, salió bien porque el ocupamiento de espacio fue en tiempo justo y eso generó incomodidad a aquella igualdad numérica que propone Grêmio. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse da composição dessa equipe do meio-campo, com duas ausências importantes, a do Pulgar e do Gerson, você recompôs com o Thiago Maia e também com o Vitor Hugo. A importância desses atletas para também você conseguir um resultado positivo, tanto do ponto de vista defensivo, quanto também do ponto de vista ofensivo. O Thiago Maia, inclusive, que fez o segundo gol. Sí. Fue un juego de mucho equilibrio de juego, más allá de la ausencia de David, de Eric, de Gerson, que son jugadores importantes para nosotros, más la conectividad que tuvo colectivamente Otimi desde el juego generó que Otimi tuviese 6 alturas, entonces había pospérdida, había recuperación inmediata, muchas cosas sucedieron. Cuando en el último juego con América había solamente 2 alturas, yo falé. Entonces era correr para acá y correr para acá. Un juego que Flamengo no sabe jugar para mí de esa forma. Y acomodamos un poco y resultó bien. Pero ya tenemos que pensar no mañana, que tenemos un juego sábado, y tratar de que Otimi se recupere y que juegue e que tenha esta particularidade, que ganhe ou perda jogo, mas jogando desta forma. Boa noite, Sampaoli. Sidão Marinho da Litoral News. Muito se fala que esse elenco atual do Flamengo é um time copeiro. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado. Desde que você chegou, você ainda não perdeu nenhum jogo de Copa, seja Libertadores ou Copa do Brasil. Tem jogo que o Flamengo faz parecer até que é fácil. Como você vê esse time nas Copas? Qual é a magia que existe? Te pergunto, você considera esse elenco um elenco copeiro? Sim. Eu penso que estos jugadores saben jugar este tipo de juego. Entonces, se ligan más, la propuesta es mayor. Entonces, considero que no es por mí, sino por ellos que tienen esa capacidad, porque han jugado muchas finales. Más este año no fue bien, mas espero que ahora tengamos la posibilidad de jugar alguna este año. Tentando mudar um pouco essa mentalidade, isso não se faz com bronca, não se faz com chamada. É quase uma questão de cultura, né? De conversa, de cultura, porque, como já dissemos aqui várias vezes... É o terceiro ano consecutivo que tem uma diferença. Que as Copas valem muito aqui, né? Eu só acho que isso, assim... E são mais fáceis. Você faz de jeitos diferentes ou menos com os difíceis. Jogadores. Quer dizer, acho que os jogadores eles são motivados ou você consegue mudar a postura de um jeito ou de outro. De qualquer forma, a questão é...
O Flamengo, você falou, ele coloca aos 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente, 3 reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse o Pulgar e o Gerson. Então, assim, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. Isso, é um negócio absurdo, assim, a qualidade, loucura. o nível do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro, vale você mesclar mais os times nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né, em relação à titularidade nos grandes momentos, nos jogos decisivos e tal, que são caras que mudam completamente o jogo. E acho que isso vale para o Gabigol, isso vale para a Arrascaeta, que é um cara que inclusive precisa ser dosado do ponto de vista físico, isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras, talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um pouco diferente em relação, assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então, acho que isso pode ser muito legal também. Eu só não pediria isso hoje, tipo, diretamente ao Sampaoli. A gente falou aqui de cultura. O Flamengo, ele não briga diretamente. Ele está brigando sempre pelo elenco, a gente está quase sempre no debate de se resolver esticar aqui a marcha, pode chegar. Agora, estamos em 2023. Em 2022 ele já não briga, era até o papo nosso aqui na segunda-feira. Na segunda. Em 2021 ele já não briga. A última liderança foi em 2020. É o título. É a última rodada. Que pega ali perdendo para o São Paulo. Então, seria até injusto, acho que virar e falar, o Sampaoli poderia... Aí eu acho que tem que ser algo diferente. Porque todo treinador passou por isso dentro do Flamengo. O Dorival, que ganhou Copas, quem não ganhou Copa, quem fez mau trabalho no segundo semestre e acabou dispensado. Agora, eu acho que cabe, antes dessa mudança cultural, um papo também. Você não pode estar tão alheio a um campeonato nacional. Que é o que ocupa a maior parte do calendário. A gente está falando de 38 jogos. E aí você cai para outro papo. Mudar culturalmente. Um treinador que não tem o conhecimento de embalar uma temporada para chegar numa segunda temporada, sei lá, já aprendi que aqui a banda toca assim, dentro disso que o Jansen queria rodar mais e isso é um no risco, campeonato nacional ou na Copa, porque tem elenco para isso. Se você assume que, ok, meu elenco se mobiliza mais pelas Copas, então a gente... Isso ele assumiu. Dado uma determinada rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente não vai ter mais chance mesmo, não acho que tem que ser agora, eu acho que o Flamengo... É cedo, né? O Flamengo abrir mão do Campeonato... O Flamengo, com esse elenco, abrir mão do Campeonato Brasileiro... Mas é emblemático ele fala 16 rodadas, 16 rodadas e... Demais. Mas não é uma escolha racional. Mas em dado momento isso vai acontecer. Se as coisas não mudarem... Então, mas isso eu acho que não aconteceu de maneira alguma. Ele não deu nenhuma indicação disso, né, Zupa? Acho que assim, ninguém está falando de abrir mão do brasileiro. Lembra da conversa sobre o Dorival ter escalado um time reserva contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque e o Flamengo podendo se aproximar na tabela de classificação? Então, mas ali é diferente, desculpa, imagina. Só rapidinho. Ali eu acho que é diferente porque aquele era o jogo dos pontos corridos com a característica do jogo de mata-mata. Então, assim, é aquele jogo dos pontos corridos que você olha como um jogo decisivo, e aí, enfim, se você talvez coloca o time principal, os caras que têm essa postura em jogos como o de hoje, e não dá para ter, também é bom que se diga, não dá para ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o São Paulo quer. É muita intensidade, é tudo que o São Paulo quer e não dá para ser assim todo jogo com o mesmo time. O que eu acho sobre o Campeonato Brasileiro, assim, não acho que a discussão é largar ou não largar agora, acho que não é esse o ponto. O que eu acho que não dá para o treinador e para a diretoria entenderem com normalidade o fato de que esse elenco se liga mais em Copa mesmo e assim, porque esse é um risco que você assume, porque o grosso da temporada é o campeonato em que se
grupo se liga menos. E aí você assume um risco grande de confiar de que essa chavinha vai ser virada a todo momento para a hora das Copas. E talvez não seja a todo momento. A gente viu na última temporada, embora o Flamengo tenha vencido as 2 Copas, o Flamengo bateu na trave para não vencer, principalmente a Copa do Brasil. O Flamengo esteve muito perto, esteve um pênalti perdido pelo Fagner de perder a Copa do Brasil. Pro Corinthians do Vitor Pereira. E a Libertadores, até o Pedro Henrique ser expulso, era um jogo muito pau a pau entre Flamengo e Atlético. Então, assim, se esse time tivesse sobrando nas Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro poderia até ser entendido como, ok, é uma característica. Eu acho que o Flamengo tem, e o Flamengo eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate imediato? Não, é uma questão cultural. Não, o debate imediato, eu digo, agora o São Paulo resolve essa bomba aí que vem de 3 anos. Eu acho que é do interesse dele tentar resolver, né? Não tem solução mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando num segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como os de hoje. Sim. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que são técnicos, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. E eles iam crescendo. Isso é uma coisa... E para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial. Diálogo sempre é importante. Liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato Brasileiro. E até para pegar, então, esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019? E por que a pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto, mais uma vez, foi escalado. Não jogou bem contra o América, não funcionou, mas eles se conhecem muito bem e hoje estraçalharam na Arena do Grêmio. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Luiz hoje também, né? Arrascaeta e Gabigol. Exatamente. Com o Gerson, eu não sei. Só faltaria o Arão, digamos assim, o Gerson segundo ali. Eu tenho dúvidas, por exemplo, na formação que estava, numa simples troca Vitor por Gerson, eu tenho dúvidas se seria a melhor versão do Gerson. Na temporada não é. Então, exatamente. É brigando com o Bruno. Não é uma simples troca. Tem um fator chamado Bruno. A entrada do Bruno impacta em quem joga na lateral, impacta na posição. Então, é muita coisa ali para se mexer. E só para complementar isso da troca, quando eu falei que debate imediato, é que eu não acho justo empurrar da diretoria dos jogadores o problema ou o debate para o Sampaoli. Pois então, agora você dá um jeito e vê como é que você motiva a rapaziada. Tem um problema que a gente está falando de 3 anos. Aí o Sampaoli agora com um pouco mais de 3 meses de trabalho, ele que vai ter que lidar com isso. E eu entendo quando você fala de que, eu acho assim, o time de 2019 ele se retroalimenta. Parece que a cada jogo que jogava mais. E jogava mais porque estava com uma memória... Era uma festa. Só que a gente está falando de essa melhor versão, então, dita pelo Sampaoli, que é, eles se ligam mais, são só mais 10 jogos até o final da temporada. Isso indo às 2 finais. Sim. São 7 jogos de Libertadores, mais 3 de Copa do Brasil. Aí também eu acho que é aquilo da galinha e do ovo, tipo... Mas vai se retroalimentar com esses poucos jogos? Ou vai botar esse time para rodar mais sem essa mobilização do brasileiro? Nunca parou a tentativa e a busca pela construção do jogo que ele quer, que é um jogo muito mais parecido. Inclusive, ele fala isso, né? Ele fala na coletiva assim, ganha ou perca, mas jogando dessa maneira. Até porque me parece muito claro que ele é um cara muito apegado à maneira que o time joga, eu acho isso uma virtude. É o futebol que ele acredita. Eu acho isso uma virtude. E justamente por ele trabalhar aficionado pela maneira que o time joga, se o time não joga dessa maneira, o time dificilmente vai vencer. Tem times que
conseguem vencer mesmo se fogem um pouco à proposta do seu técnico. Ele é tão apegado à maneira que o time joga que se não sair como ele quer, dificilmente o Flamengo vai vencer. Quando as coisas acontecem como aconteceram hoje, e o Jean trouxe o número de desarmes, o Sampaoli falou do pé de pressão o tempo inteiro, falou das 6 alturas do jogo, das 6 direções que o time correu, diferentemente do jogo contra o América, que o time só foi para frente e para trás, aí a coisa flui muito melhor e aí fica muito difícil de o Flamengo ser batido, como foi o nível do jogo de hoje. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo, né? Mais uma vitória, encaminhando a classificação. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo alguns gremistas pelas redes sociais dizendo que aquele lance do Kahneman em cima do Ribeiro não foi para expulsão, não foi para segundo amarelo. A que ponto chegamos de um gremista dizer que aquele lance ali não foi para um amarelo e, consequentemente, o segundo amarelo e a expulsão? É sacanagem, né? Mas voltando a falar sobre o jogo, né? O Flamengo foi dominante do início ao fim. Os primeiros 10 minutos do Flamengo me surpreendeu muito, porque eu pensava que o Grêmio iria pressionar, acabou esperando o Flamengo, né? O Flamengo teve mais a bola o jogo inteiro. O Flamengo chegou a bater 70%, 75% de posse de bola aí durante o jogo. E aquilo, o Grêmio marcava ali perto da área, pressionava, às vezes recuava, pressionava e recuava, e o Flamengo conseguia sair. Eu quero destacar aqui alguns jogadores aqui para mim, rapidinho, né? Alguns jogadores dessa partida, como dupla de zaga, Léo Pereira, Fabrício Bruno, fez uma excelente partida. O Wesley, para mim, um dos melhores jogadores desse jogo aí, desse jogo mesmo. Felipe Luiz, um gênio, sinceramente, Felipe. Thiago Maia e Vitor Hugo fizeram umas boas partidas. Eu acho que o elenco todo do Flamengo fez uma boa partida, né? Gabigol decidindo lá na frente, Bruno Henrique pressionando, saindo na velocidade. Então aquilo, dando assistência para ele. O Arrascaeta, ele foi mais ou menos, mas o Arrascaeta também participou de vários lances importantes na criação da jogada. E, para mim, o Flamengo foi perfeito, foi cirúrgico. Poderia, no segundo tempo, entrou alguns reforços, né? Com Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Alan, e o Flamengo poderia ter feito terceiro, poderia ter. O Pedro teve 2 chances aí, principalmente aquele lance nos 49 do segundo tempo, que ele chutou cruzado, mas acabou chutando errado, que ele poderia, sinceramente, ter sido 3-0 e acabar, né, liquidando a fatura, né. Então, trazendo aqui para vocês aqui rapidinho, e ainda entrou o Varela, que eu esqueci, né. No lugar do Wesley, para não ser expulso também, né? Não correr o risco de ser expulso. Eu vou trazer aqui algumas estatísticas do jogo. O Flamengo terminou o jogo com 65% de posse de bola. 65%. Para tu ver que o Flamengo foi tão dominante nesse jogo, o Flamengo finalizou 14 vezes e 6 foram no gol, né? 14 finalizações e 6 no gol. Já o Grêmio teve 35% de posse de bola. Terminou o jogo, né, com 35% de posse de bola. Finalizou 11 vezes. Dessas 11 vezes que o Grêmio finalizou, uma foi no gol. Então a gente consegue ver aqui que o Flamengo foi muito dominante do início ao fim, né? O Flamengo trocou 635 passes, né? O Grêmio trocou 340. Então praticamente aí o dobro do Flamengo, né? Se a gente for olhar para os passes certos, o Flamengo acertou 550 passes, já o Grêmio 253. Então o Flamengo acertou o dobro de passe em relação ao Grêmio. Em questão de desarme, o Grêmio ligeiramente ele superou o Flamengo, né? 17-15, mas isso não interessa. Interessa que o Flamengo ganhou, tá com o pé na final. Obviamente tem o jogo de volta, não podemos desprezar o Grêmio. Futebol é uma caixinha de surpresa, mas essa vantagem é uma vantagem gigantesca que o Flamengo pode concretizar e até logo no início do jogo marcar um gol e despachar o Grêmio para casa e o Flamengo em mais uma final de Copa do Brasil. É isso aí, nação, tamo junto, vambora! Mengão!